Chelsea. 2-2 com o Bournemouth, um time que estava indo tão mal. Não dá para aceitar uma coisa dessa, né? Eu sou o Lucas Knaip, vocês me dizer mais um vídeo do meu canal e vamos falar um pouco sobre o Chelsea, né? Sobre o jogo de hoje, como ele afeta a temporada, porque é um jogo importante, e também sobre o resto, jogadores que devem sair e devem entrar. Eu ia esperar até um tempo aí, se o Chelsea tivesse com a vaga mais definida ou não, mas parece que o Chelsea não vai ficar com a vaga definida da Champions, tanto o United faz esforço para não conseguir, apesar de agora estar jogando muito bem recentemente. O Tottenham não está jogando bem, o Wolverhampton não é um time tão forte também. Então, assim, a vaga pela Champions está uma maluquice. E o Leicester também está entrando na briga para sair, não ganha um jogo nos últimos 7, ganhou um jogo acho que nos últimos 7. Então tá um pouco complicado. E o Chelsea não tem se ajudado muito, ele merece um pouco de destaque. Porque esse clube estava proibido de contratar na janela principal, que é de meio de temporada, quando você se reforça, quando você vende jogadores. E na janela intermediária não contratou ninguém, que foi um erro grave. A gente fala, contratou só o Ziyech agora. Mas pelo amor de Deus, né? Só isso não garante, assim, né? E a verdade é que o Chelsea está sendo seu travante de referência. O Giroud não jogou mal hoje, até ele está jogando muito bem nesses últimos jogos, mas não só marcou um gol nesses jogos. O Lampard ainda não tem tanta confiança nele. E a verdade é que o Chelsea hoje jogou uma partida assim, começou muito bem. De novo nesse esquema de 3 zagueiros. Para mim, você só faz esse esquema quando você tem muita qualidade de seus zagueiros e de seus laterais, o que não é o caso. Marcos Alonso é o lado deficiente desse lado direito do Chelsea, porque ele marca muito mal, ele não cumpre o papel de um lateral, ele é um meia avançado ainda. O Marcos Alonso faz isso muito bem. Ele dribla bem, chuta bem, é um cara que não à toa marcou 2 gols hoje, mas defensivamente ficou devendo demais. Ele tá na lista lá que foi divulgada pela The Sun de jogadores que devem sair. Do jeito que ele tá jogando agora, ele vai marcar mais gols que o Willian tá marcando esse ano. Mas vamos debater essa parte mais tarde. Mas a verdade é que o Chelsea permitiu 2 gols que não podia. E é claro, a desgraça de William Cavaleiro continua. O Lampard continua privilegiando um goleiro fraquíssimo, de nível assim, sub-sul-americana. Que é isso que o Cavaleiro é? Nesse time. Não dá para aceitar. O Chelsea é um time grande. O Cavaleiro, pra você ter ideia, ele não vale 1 milhão de euros. Ele não vale isso. Ele vale 775 mil euros. Qualquer time na Premier League, na segunda divisão, na terceira divisão, compra o Willy Cavaleiro. Qualquer time. Sabe quanto vale o Kepa? 60 milhões de euros. Aí alguns falam, o Kepa estava indo mal. Não melhorou com o Cavaleiro, na verdade piorou. A taxa de defesas do Kepa era 56%. Muito culpa do sistema defensivo. O Kepa deixou passar bolas defensáveis? Deixou. Mas o Cavaleiro também deixa. E é pior, ele causa alguns gols. Aquele do Leicester lá que o Ben Chilwell fez foi patético. O Kepa não sofreria aquele gol. E para piorar assim, né, o Kepa ele tá treinando bem, parece que ele vai lá nos negócios, vai o primeiro a entrar lá, e mesmo assim o Lampard não dá preferência. Não dá pra. O Chelsea não vai pra Champions League se tiver o Cavaleiro no gol. É inacreditável. O sistema defensivo é ruim e o goleiro não é confiável. O Kepa, com todos os seus defeitos, ainda teve boas partidas esse ano. Se não fosse ele contra o Brighton, o Chelsea teria perdido. Se não fosse ele em vários jogos contra o Liverpool na UEFA Super Cup, o Chelsea teria perdido. A questão é, o Kepa não é uma peça essencial porque ele é um bom goleiro. E o Lampard até agora não conseguiu ajustar esse sistema defensivo. Mas também temos problemas no meio campo. Loftus-Cheek foi relacionado de novo. Era a minha esperança para que o Chelsea jogasse bem hoje, né? Uma coisa assim, com as substituições, coisa, o Jorginho tomando mais um amarelo, porque o que ele sabe fazer melhor, ele tem mais amarelos do que assistências e gols somados, então um pouco irritante isso daí, um pouco da minha raiva sendo jogada para fora por causa do Jorginho. E o Loftus-Cheek podia ter entrado no lugar do Jorginho, um cara de criatividade, velocidade, finaliza bem, mas colocaram o Estrupício, essa porcaria do Barkley. O ataque chegava nele e morria. Era impressionante. O Barkley, ele atrapalhou todos os ataques do Chelsea, contra-ataques, ele não tem velocidade, ele demora para passar a bola, ele não consegue driblar, ele não finaliza. O cara, ele é ruim com a esquerda, ele é ruim com a direita, ele é ruim com a cabeça. Não dá para aceitar isso. E pensar que o Chelsea pagou mais de 40 milhões de euros pelo Barkley é uma piada. Vender esse cara, eu pago para deixar esse cara embora. Eu pago, não tem. É impressionante. Se eu tivesse controle, porque eu não tenho dinheiro para pagar para ele ir embora, mas de qualquer jeito, Chelsea está sofrendo muito por causa disso aí, do Barkley e de escolhas ruins do próprio Lampard. Ele fez a escolha de tirar o Tomori ali pro Willian, que foi uma decisão acertada. Mas o Loftus-Cheek é mais meio campo. O Billy Gilmour é mais meio campo. Ele só tem 18 anos. E daí? Arrisca. Com o Arsenal, o Lampard arriscou. Colocou o Lamptey. O Lamptey entrou e jogou bem. A questão para mim, acho que o principal defeito é o fato que ele não confia em seus laterais direitos. O Marcos Alonso é um meia, como eu disse, não é lateral. O Emerson Palmieri ter ficado no banco, já estou falando em vender. Olha, eu sei que o Emerson Palmieri não estava jogando muito bem antes,
Mas para justificar uma venda eu acho demais, eu acho demasiado exagerado. Eu não acho que o Emerson Palmieri estava tão mal. Podem discordar de mim, mas eu não vejo ele assim tão horrível, coisa para não justificar nem sequer ser relacionado em alguns jogos e não ser escalado. É um cara que finaliza bem, é um cara que defensivamente é milhões de anos superior que o Marcos Alonso, é um cara que contribui mais nesse tipo de sentido. A questão é, Marcos Alonso, para mim, se for para ficar no Chelsea, eu acho que não fica, apesar de estar marcando mais gols que nossos centroavantes. Ele tem que ser usado como meia, né? Os técnicos fizeram isso. Quem não lembra do Vanderlei Luxemburgo? O Sérgio Ramos era lateral. Ele transformou ele em zagueiro e até hoje o Sérgio Ramos é um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Aí que eu fiz assim, não é só para falar do jogo do Bournemouth hoje, mas também para fazer uma listinha. Que é a listinha das vendas, né? Aqui, ó, os dados, os euros, as continhas, né? Claro, né? É uma coisa bonitinha aqui, tudo da moda antiga ao lápis, né? Para falar um pouco sobre os jogadores. Alguns dos que eu acho que o Chelsea pode dispensar. Dispensar não, assim, mas vender tecnicamente. O William vale 31 milhões de euros, mas ele deve sair de graça. Por quê? Porque ele tem contrato, ele não tem contrato pro ano que vem, então ele vira agente livre. Que é uma coisa ruim nesse sentido, mas o Williams está exigindo 3 anos de contrato, parece que ele vai bater o pé nisso, e é uma coisa totalmente sem nexo. Ele já tem 31 anos, ele não está rendendo muito bem, são apenas 5 gols e 5 assistências em mais de 20 jogos, ou seja, é uma atuação muito fraca para alguém que joga numa posição ofensiva. Ele não é um Eden Hazard, ele não é uma peça indispensável. O Chelsea tem jogado sem ele, e ele entrando em campo não tem feito tanta diferença assim. Ele não é a principal peça do Chelsea esse ano. O Abraham, o Pulisic são peças muito mais importantes, além de mais jovens. Então, a saída do William, mesmo que de graça, já seria, pelo menos, desafogar um pouco nossa folha salarial. E assim, as pessoas vão lembrar da proposta do Barcelona de 20 milhões de euros. Eu fui contra a venda do William justamente porque o Chelsea não contratou ninguém. Então é abrir mão de uma peça. Mas agora até que parecia um bom negócio. Batshuayi, 24 milhões de euros, venda fácil, sem problemas, vende, não precisa ficar batendo cabeça com isso. Pedro, 18 milhões de euros, não acho que o Pedro está jogando tão terrível quanto estava antes, mas ainda assim não é para contribuir tanto quanto se espera. Você pode tentar buscar outro jogador, por mais que saia mais caro. O Aubameyang joga na mesma posição, pode jogar muito bem. Eu acho que o Pedro seria um reforço muito melhor. E além também tem o Kalum Hudson-Odoi, quando ele voltar da lesão, ele vai jogar melhor que o Pedro, contribuir. E é claro, o Giroud com 9,3 milhões. Olha, do jeito que eu estou vendo a situação, dos nossos atacantes, o que vale a pena a renovar, tipo assim, de manter, óbvio, além do Abraham, mas dos dois aqui, de Batshuayi e Giroud, eu mantenho o Giroud. Porque o Batshuayi é ruim. Porque o Giroud ainda consegue agregar com a experiência e com um pouco de inteligência. Ele não é muito talentoso, ele não é o Henry, ele não é o Benzema, mas é um jogador que tem feito coisas interessantes, pelo menos nesses últimos jogos. Tem contribuído bastante até para o Chelsea. Aí vamos para os meio campo, né? Temos o Barkley. Barkley tem que ser vendido, não tem acho que nenhuma dúvida sobre isso. Acho que é um consenso geral dos torcedores do Chelsea. São 24 milhões de euros. Esses dados aqui são SofaScore. 24 milhões de euros é um preço mais do que justo, acho que até muito pro Barkley. Para mim o Barkley vale menos que o Caballero. Eu tenho muito ódio disso, gente, desculpa, mas é a minha opinião. O Barkley não contribui em nada, ele tá jogando muito mal e não tem futuro nesse time, e como não tem futuro em time grande. Ele vai ter que evoluir muito para subir esse patamar. E o outro, que é talvez nossa venda mais cara, é o Jorginho. O Jorginho, que eu acho que, pelo que ele foi contratado, não tô dizendo que ele é mau jogador, ele bate pênalti muito bem, tem umas bons passes longos, alguns passes legais ali, manda uma boa saída de bola, mas é só isso. O Jorginho é um cara até, você pode entender mal a palavra, não tô dizendo que ele é ruim com a palavra que eu vou usar, mas é um pouco limitado. Ele não permite tantas variedades como outros meio-campos, né? Ele não tem feito muitos gols em campo, né? O único gol que eu me lembro que ele fez foi aquele contra o Arsenal, que ele cabeceou numa falha grotesca do Lennon. Qualquer jogador teria feito aquele gol, exceção o Barkley. A gente vê aqui que ele vale 70 milhões de euros. É uma venda que vale a pena, ainda mais se a gente pensar em outros meias. Meias mais baratos e que podem gerar muito mais. O Isco seria uma excelente opção. Tem outras opções, Milinkovic-Savic, tem várias opções de meio-campos que podem substituir o Jorginho. E aí a gente também pode falar da zaga. O Zumar foi a grande decepção dessa temporada, por mais que pessoas defendam a continuação dele, eu não acharia também um absurdo. O Zumar tem sido um jogador que se esperava muito mais. As pessoas esperavam que seria o problema lá para solucionar o Christensen, que estava jogando mal como zagueiro. O Christensen deu até uma evoluída essa temporada, ainda não sou mal fã dele, mas o Zumar tem sido um jogador que as pessoas esperavam muito e não entregou nada. Ele falhava demais, era um jogador mais desengonçado e acabou que ele perdeu a vaga para o Rudiger. E eu sou a favor de manter o Rudiger porque se fizer o sistema defensivo correto, ele vai jogar bem. O Rudiger não vale 55 milhões de euros à toa. Ele foi um jogador bom, ele contribuiu muito para a nossa zaga ano passado, ele deu uma solidez defensiva ano passado.
Eu acho que ele não desaprendeu a jogar. A questão é que o Lampard não tem organizado o sistema defensivo. Aí Emerson Palmieri, também, como eu disse, eu não queria muito que ele saísse, mas são 27 milhões de euros. Se ele não vai jogar, então vende. Marcos Alonso, 26 milhões de euros, mas assim, se tentar aproveitar ele como meia, eu não vou ficar tão irritado, né? Mas a grande verdade é que ele como lateral deixa muito a desejar. Aspilicueta vale 30 milhões de euros, mas esse eu não sei se vende. O Lampard gosta muito dele, ele não importa se escolhe ele como zagueiro ou como lateral, mas eu não tenho gostado muito das atuações dele. Ele já contribuiu muito mais para o Chelsea nesse tipo de situação. E quem seria os reforços? Isso depende muito da coisa. Esses jogadores, para mim, tem que sair independente do que o Chelsea vai ter ano que vem. É o tipo de coisa que você não pode aceitar. Você enche o caixa do time e aí você vai trazer os jogadores. De qualquer jeito, você fala, vou ter um plano aqui, você vai ter muito espaço, vai estar na Premier League, dá pra você chamar jogadores vendendo esses caras. Você vai garantir espaço, vai garantir mais coisas, e no mínimo, e na pior das hipóteses, você coloca mais gente da base. Vai entrar o Briguilma, vai entrar mais jogadores lá da base, e a base do Chelsea é extremamente promissora. Além do que, tem a punição da UEFA. A UEFA agora, não é a punição da UEFA, é uma nova restrição da FIFA, de que limita o número de empréstimos. O Chelsea tem 29 jogadores emprestados ao redor do mundo, e agora você vai poder emprestar 6. E, obviamente, eles podem usar o melhor desses emprestados que vão usar de volta para colocar no seu time. Tem o Marco Van Gaal, tem outros jogadores, o Boga. Então, assim, não é uma situação também desastrosa se esses jogadores saírem. Óbvio, são menos peças que podem contribuir para o clube, mas a maior parte deles não está fazendo um trabalho excepcional. São jogadores que podem dar muito dinheiro, assim, em questões de caixa. Esses jogadores todos, somados, né, eu acho difícil vender todos, né, mas dá uma quantia de 200 milhões de euros, assim, 170 milhões a 220 milhões de euros. Essa deve ser mais ou menos a quantia que pode se arrecadar com isso. Isso dá para comprar jogadores de muito talento. Eu não estou falando assim, não precisa ser um jogador jovem como o Milinkovic-Savic, o Dembélé, coisa assim. Pode ser gente experiente também. Gente como o Aubameyang, eu acho que é uma boa escolha. O Arsenal está indo mal na temporada, está pior que a gente, né, do Chelsea. Ou você pode também escolher o Ciro Immobile da Lazio, ele pode acabar saindo. O Chelsea é um lugar muito bom, né, para um jogador que quer subir um pouquinho, né, embora o Lazio está indo para a Champions nesse momento. Mas não tem muita garantia que a Lazio vai ficar forte ano que vem. Isso daí é sempre uma crítica, porque dos campeonatos italianos só um time estava se mantendo forte com os anos, mesmo os outros indo para a Champions, que é a Juventus. Só a Juventus tem mantido força na Itália, então por isso o Immobile poderia ir para um time mais forte, mais estável que é o Chelsea. Por mais que ele tenha regredido, você tem mais expectativas que ele recupere. Você também tem jogadores como Alex Telles para cobrir essa falta de lateral que está fazendo muitos problemas ao Chelsea. E o Alex Telles cumpre a função do Alonso ofensiva, né? Por isso que uma saída dele pode ser substituída. O Alex Telles sobe para o ataque, ele finaliza muito bem, dá muitas assistências. É um lateral que seria muito proveitoso ao Chelsea. Você também tem o Opachenko do Leipzig, que é o seu zagueiro principal deles, que é também uma boa contratação. Tem o Aouar do Lyon, eu tô confundindo um pouquinho aqui, mas o Aouar do Lyon também é uma excelente opção. Você tem outras opções no meio campo, a gente vai lembrar, vocês podem me xingar, mas se trocar o Kanté pelo James Rodrigues e o Isco, e nisso daí eu acho que é uma oferta que satisfaz os dois. O Kanté não está conseguindo encaixar tão bem nesse esquema do Lampa, né? O Jorginho Kovacic não tendo mais entrosamento e rendendo mais resultados. Mas o Isco e o James Rodrigues podem suprir posições que estão mais carentes do Chelsea. Porque o Kanté não está numa posição tão carente assim. O meio campo tem pouca criatividade, mas não é uma posição, tipo assim, não é onde o Lampa está sofrendo para arrumar soluções. É mais a defesa e o ataque, né? E o Isco pode dar as assistências que faltam, e com a chegada do Ziyech, eu acho que o Kanté não seria uma escolha ruim sair, até porque está se lesionando muito, e o Isco seria uma boa escolha. Aí ele fala assim, mas o James Rodrigues está com outros clubes. Pega o Bale. O Bale também está muito desvalorizado, o Real Madrid pode ter um prejuízo de quase os 70 milhões de euros com a saída do Bale, mas já que o Zidane não está usando, uma coisa assim até muito absurda, aproveita. O Zidane quer o Kanté, tudo isso, o Kanté, por mais que eu goste do jogador, um jogador extremamente habilidoso, é uma chance de você também pegar dois jogadores que podem contribuir muito para o clube. Essas são as minhas opiniões. Mas isso aqui depende muito também de como ser para a Champions. Eu não falo, óbvio, notem que eu não falei do Jadon Sancho. O Sancho só vem, na minha opinião, se tiver Champions League, porque senão não faz sentido para a carreira dele. Ele pode ser torcedor do Chelsea, ter sido fã do Lampa, mas ele vai pensar primeiro na carreira. Por mais que o United tenha aquele histórico bem cruel com craques e tudo isso, né? E tenha hoje um técnico ultrapassado, o United, por enquanto, parece o favorito a entrar como quarto lugar da Champions. Tem conseguido evoluir muito. Bruno Fernandes deu uma grande subida de patamar para o clube. O time melhorou muito nessas últimas rodadas. Então, assim, o United parece uma boa escolha
desde que vão para a Champions. A Champions é o lugar que vai desequilibrar. No momento o Chelsea está indo para a Champions, está até garantido por essa rodada, mas precisa de mudanças. Essa ficou muito claro. E mudanças com o elenco que a gente tem, principalmente tirando o Cabaleiro, que é um estrupício, não cata nada. O Kepa pode não estar numa grande fase, mas ele sem o braço direito catar mais que o Cabaleiro. Essa é a grande verdade, esse é meu vídeo falando sobre o Chelsea, sobre mudanças que devem ser feitas, saídas que podem acontecer e chegadas que podem trazer. Não posso não ter falado todas, mas essas são as que eu cogitaria mais. Aí o pessoal vai falar, e o Timo Werner? O Timo Werner acho que não vem. Acho que o Real Madrid e o Liverpool é um lugar muito melhor para ele, né, pelo ponto de vista dele. Mesmo tendo mais espaço no Chelsea, os outros times permitem ele alcançar, almejar títulos, coisas mais do que o Chelsea permite atualmente. A grande verdade é, o Chelsea vai precisar de grandes investimentos, o Abramovich vai ter que assim, liberar a carteira e não tem muita saída disso. Mas também vai ter que vender os jogadores aqui que não estão à altura do Chelsea no momento. Porque em um ponto talvez eles já estivessem, mas hoje esses jogadores aqui, uma boa parte deles aí não deve continuar de jeito nenhum, as outras aí só com um bom trabalho e assim, olhe lá, né? Por esse vídeo é isso, gente. Tudo nos comentários, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.